Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:03, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, aqui pela câmera do estúdio da rádio Trianon, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e também acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Hoje o nosso tema por aqui é saúde. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Apresentando então a partir de agora os nossos convidados, você vê aqui à minha esquerda o Dr. Paulo César Leonardi, ele é oncologista, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital das Clínicas de São Paulo e também do Instituto do Câncer. Seja bem-vindo, Dr. Paulo César. Obrigado. Também conosco aqui agora do meu lado direito, psiquiatra e psicogeriatra Dr. Marcel Vela Nunes, especialista em dependência química. Dr. Marcel, bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado, é um prazer aí todos os ouvintes da Rádio Trianon. Compondo a nossa bancada, Sônia Presta, farmacêutica, cantora e apresentadora. Sônia, seja bem-vinda mais uma vez ao Gente que Fala. Muito obrigada, Mauro, um prazer para mim mais uma vez estar nessa mesa com dois profissionais tão maravilhosos. Prazer, o agradecimento em nome da equipe do programa Gente que Fala. Pessoal, nosso primeiro tema de saúde de hoje, existem vários tipos de câncer que têm em comum o crescimento incontrolável de um célula, podem causar sintomas diferentes, dependendo da localização do tumor, da extensão e também o quanto está afetando o organismo. Porém, há sintomas que costumam ser comuns a todos os tipos de câncer, como febre, fadiga, perda de peso inesperado e as alterações na pele. Especialistas costumam pedir uma atenção especial a esses sinais, pois o diagnóstico precoce, claro, pode ser decisivo para o sucesso do tratamento. Vamos falar um pouquinho mais desses sinais, doutor Paulo César Leonardi. O que é comum aos vários tipos de câncer e o que é específico de um determinado tipo? O mais importante é que os sintomas, muitas vezes, são subestimados pela população, por diferentes motivos. Por ansiedade, por medo de ir ao médico, achar que não é algo importante. Os sintomas, muitas vezes, perpetuam-se durante longo tempo e o paciente consegue, com sintomáticos, aliviar esses sintomas e geralmente acaba procurando o serviço médico e quando acontece isso em fases mais avançadas. Obviamente, quanto mais avançado for a doença, mais difícil é alcançar a cura. Hoje em dia, a gente faz até cirurgias de peritonectomia, ou seja, os pacientes que tinham carcinomatose disseminada abdominal, que até poucos anos atrás eram considerados pacientes terminais, hoje não são mais. Isso é um trabalho multidisciplinar que a gente desenvolve. Qual tipo exatamente? Geralmente são os tumores que metastasizam para a cavidade peritoneal, ovário, colo reto, tumores de apêndice, pseudomixomas, mesoteliomas. Existem também sem números, como alguns tumores mais incomuns, como de tumores suprarrenal, tumores neuroendócrinos, já são indicações um pouco menos frequentes, e até tumores de mama, em casos muito específicos, muito bem selecionados. O sintoma, ele passa a ser importante na procura do médico, mas a partir do momento em que o paciente chega ao médico, o sintoma tem que ser muito bem avaliado. E ele tem que exigir da equipe uma abordagem hoje totalmente diferente daquela só do médico e do paciente. Sim, por exemplo, nós fazemos quimio-hipertermia intraperitoneal durante o ato cirúrgico. Então, nós temos uma equipe que tem oncologistas clínicos envolvidos, a farmacêutica do hospital que faz a prescrição de acordo com a prescrição. Nós discutimos, às vezes, como no último caso, qual o melhor volume e qual a melhor concentração em virtude das características especiais de cada paciente.
A ciência médica é tratar as doenças, mas a arte médica é tratar o paciente. Às vezes os pacientes, isso o pessoal da psiquiatria nota muito, 2 pacientes com a mesma patologia, ou psicopatologia, ou patologia orgânica, o mesmo tratamento não vai ser o melhor para um dos dois. Então, o câncer, os sintomas, eles norteiam o diagnóstico, mas o mais importante é imediatamente fazer uma avaliação de uma maneira horizontal e vertical, ou seja, em que seja objetiva e, porém, de uma maneira profunda. Porque o diagnóstico e o estadiamento, o que é isso? O quanto a doença está avançada vai ditar o tratamento. Se o tratamento de princípio é um tratamento cirúrgico, se o tratamento passa por uma quimio ou irradiação prévia para depois um cirúrgico, ou se o tratamento passa a ser somente quimioterápico com suporte cirúrgico. Hoje nós fazemos um outro tipo de tratamento cirúrgico, que é a citorredução. Ou seja, você consegue fazer com que o paciente tenha um intervalo livre de sintomas, um aumento da sobrevida com qualidade de vida. Então, nós estamos andando hoje, por incrível que pareça, para o tratamento das doenças avançadas. Isso é um capítulo à parte, uma coisa que dá muita satisfação, porque quando eu fiz minha segunda residência, meu fellow no exterior, depois fui para a Itália, no Instituto Tumores de Milão, nós conseguimos hoje, num grupo razoavelmente grande, que são ultra bem selecionados, fazer com que os pacientes que eram considerados não curados ou terminais passem a ser pacientes que têm condições de sofrer um tratamento em que é possível melhorar a qualidade de vida, estender a vida com menos sintomas ou ausência de sintomas, tá? E evitando uma série de problemas, inclusive diminuindo custos hospitalares. Agora, voltando lá no início da sua explanação, falando em relação ainda sobre os sintomas. As pessoas negligenciam isso, passam a viver com essa dor ou tomam analgésicos para tentar o controle dessa dor, não vão ao médico por N razões, às vezes não tem plano de saúde, enfim, às vezes negligenciam mesmo, achando, isso aí não é nada, isso aí vai passar com remédio. Tá aí o problema, pode já ser um sinal de câncer e esse câncer pode já avançar enquanto a pessoa está negligenciando o problema. Exato, perfeito. O que é interessante é que na faculdade, nos hospitais públicos e na vida privada, os pacientes têm uma coisa muito interessante em comum. Todos falam, doutor, a gente vai no médico por uma coisa acaba achando outra, então a gente nem vai. É verdade. É o medo, né? Aí o doutor vai explicar muito bem, é o medo da... Medo de achar. Isso. Quem procura é a primeira fase, né, da aceitação de você ter uma doença grave, né? Tem um filme interessante que deu o Oscar para aquele rapaz que foi o xerife do filme Tubarão, Rothschilder, em que é um fato real que passa 5 fases. O filme deu o Oscar, ele tinha uma doença cardíaca terminal. O fato real é que ele tinha um câncer. E no filme ele trata no Mount Sinai, em Nova York, que é um hospital especializado na época em pacientes cardiológicos. Na verdade, ele estava no Memorial Hospital, que é um hospital ao qual eu frequentei, e ele tinha um câncer. Inclusive, a cena do segurança, o segurança é real, inclusive trabalha... Não, até onde eu vivi lá, trabalhava no Memorial, inclusive. E essa é a primeira fase, a negação. Mas aí tem um especialista na mesa que ele vai poder explicar muito bem para nós. Na nossa equipe, nós temos simultaneamente na visita a equipe médica, psicóloga, que tem contato direto com o psiquiatra, as enfermeiras, as nutricionistas, e a farmacêutica que a gente está sempre conversando online. Online porque temos um grupo, e isso nos faz ter ação direta em tempo real, em qualquer intercorrência ou dúvida, e agiliza o tratamento. Doutor Marcel, como é que a sua área, a psiquiatria, observa esse aspecto do medo e da negação? O que eu acabei de dizer, quem procura acha também, achar não é bom, mas achar muitas vezes é o melhor. Sim, com certeza. Muita gente costuma até brincar, né? Quando você vai fazer um check-up, é que nem se fazer reforma numa casa antiga, né? Você vai só mexer uma coisa vai levando a outra, né? E aí a gente vai vendo e que, na verdade, o ser humano tem medo de entrar em contato com as suas partes negativas, né? Suas partes dolorosas, podendo ser uma doença crônica, que você vai carregar com ela a vida inteira, né? Uma doença terminal, uma doença mais grave. E é muito estudado, principalmente com a gente, essas fases que a pessoa passa, né? Quando ela se depara com uma doença terminal, uma doença crônica, né?
Elizabeth Kubler-Ross, né, ela fala muito sobre isso, fases tanto do luto, né, porque, na verdade... Quem é Elizabeth? É uma médica que ela pesquisa muito sobre a questão do luto em si, sobre as perdas, né, e assim, a gente observa o comportamento das pessoas que eles mantêm um padrão, né, e que passam por fases de acordo com o que você vai se deparando, seja com uma doença crônica, terminal ou uma perda em si, um luto, a perda de um ente querido, né? Então, as fases começam por uma negação. Primeiro você nega que você tem aquilo, porque é muito pesado entrar em contato. A partir do momento que isso continua perpetuando com você, né? Você passa por um estágio de raiva, estágio, né? Depois dessa raiva, desse nervosismo que você passa, tem a fase de barganha, querendo dizer, olha, né, você começa a barganhar, sei lá, com Deus, né, Deus, mas se eu melhorar tal coisa, eu prometo que vou mudar esse meu comportamento X ou Y, e começa essa fase de diálogo e barganha, né, para ver se consegue uma sobrevida, vamos dizer assim, ou a volta do ente querido que a pessoa perdeu, né? E aí depois uma fase depressiva, que é uma reação esperada, e depois a aceitação. Então são fases que geralmente a maior parte da população passa, né? Então essas são as fases, e que o luto é um processo esperado. E quando a gente trata de uma doença terminal, não deixa de ser um luto, né? A gente passa, lógico, futuramente a terminalidade nossa chegando, mas também a perda, né, a morte de uma parte sadia nossa, né? Então são tudo comportamentos e reações bastante esperadas. A notícia da doença, a notícia do câncer, ela chega e provoca diversas reações conforme o paciente. Hoje em dia, a psiquiatria recebem mal, mesmo sabendo que a doença pode estar num estágio inicial, com grande chance de cura, e que o sucesso é praticamente alcançado, né? Sim, eu acho que tendo conhecimento dessas fases, né, e de como que a pessoa lida com isso, eu acho que é muito importante, porque às vezes muitas pessoas elas vão agir num comportamento para tentar amenizar a situação, né, como uma tentativa de ver a pessoa sofrendo e falar assim, não sinta isso, né, você não pode pensar assim, você não pode sentir assim, mas na verdade a pessoa fala, mas eu estou sentindo, né, isso daí está acontecendo, eu estou passando por isso. Então, na verdade, acho que é uma atitude mais suportiva, de dar um suporte, de acolher, falar, olha, a gente entende pelo que você está passando, mas vamos passar juntos com isso, né, e acho que é uma característica que a medicina atual vem passando, que é, antes a gente tinha muito essa questão das especialidades, e as especialidades só focarem na sua especialidade e pronto, acabou, né? A pessoa era especialista na unha do dedão do pé direito, tinha um outro especialista para a unha do dedão do pé esquerdo. Só que foi importante no momento da medicina para poder ter um desenvolvimento de todas essas especialidades, mas agora é um momento que a medicina está se falando muito de uma abordagem mais integrativa e mais holística, que não olha só a parte que você é especialista, mas olha o todo do paciente. E você olhando esse paciente como um todo, você começa a ter atitudes mais suportivas, mais empáticas, que você lida com essa resistência no começo do tratamento, para depois a pessoa ir aceitando de uma maneira mais amena e mais tranquila. Sônia, nós já falamos aqui por diversas vezes sobre o chamado teste farmacogenético, que pressupõe um tratamento personalizado, uma saúde personalizada para o paciente. No caso do câncer, como é que isso se aplica? Cada paciente também pode ter o tratamento que é para um, não é para outro, cada um tem o seu? Então, Mauro, o teste farmacogenético, na realidade, ele vai identificar a possibilidade genética de desenvolver determinados tipos de câncer e outros tipos de doenças, sejam elas Alzheimer, autismo, enfim, doenças psiquiátricas. Esses testes farmacogenéticos, como são testes, né, obviamente, se eu tenho vários casos na minha família, o que os médicos fazem? Eles pedem para poder, no caso clássico, como aconteceu com a Angelina Jolie. Ela fez um teste genético, descobriu que ela tinha uma tendência a ter o câncer nas mamas, como a mãe teve, como a tia, enfim.
Então, que ela optou por retirar as mamas, para evitar que houvesse o desenvolvimento, né, no local. Enfim, então, o câncer, o teste farmacogenético é uma maneira de, como o doutor Marcel falou aqui, é uma maneira de lidar com o que possivelmente acontecerá com você. Porque, assim, o teste genético é um teste que te dá 80% das garantias de desenvolver determinada doença ou determinado problema. Então, pode ser que esses outros 20% eu não desenvolva uma tendência genética, por exemplo, a desenvolver Alzheimer. Né? Tem 2 tipos de Alzheimer. Um que é fatalmente você vai desenvolver, existem aquela genética de desenvolver o Alzheimer até os 70 anos. E existe a possibilidade de não desenvolver o Alzheimer, dependendo do seu estilo de vida. Então, eu faço um teste genético e, obviamente, dependendo do que o psiquiatra, do que o médico vai fazer com esse teste, ele vai me orientar. Se eu fizer esse teste cedo, uma jovem de 20 anos, provavelmente ela tem um estilo de vida, ela muda a alimentação, ela muda a vida toda dela, pode ser que ela não desenvolva. Então, os testes genéticos em relação ao câncer, de uma maneira geral, alguns testes genéticos provavelmente salvarão a vida de algumas pessoas, né? Alguns podem ser que melhorem a qualidade de vida, sabendo que a pessoa tem a tendência muito forte de desenvolver aquele câncer. Então, o teste genético é uma ferramenta a mais para que o médico auxilie o diagnóstico futuro ou o diagnóstico presente desse paciente, que pode ter dúvida ainda se é ou não é determinado tipo de câncer, né? Então, é uma ferramenta, eu acho que em pouco tempo, como eu sempre falo nos programas aqui, Mauro, é uma ferramenta que todas as especialidades, como elas já estão se unindo, né, de uma maneira geral, tratando a pessoa como um todo, essa é mais uma ferramenta que vai ajudar o tratamento e a qualidade de vida de todos nós. Então, eu creio que todos interesso aos testes genéticos em breve. Né? Você falou em 80% a possibilidade de acerto, é isso? Sim. Esses 20%, qual o peso psicológico? Se a pessoa ficar focada naqueles 20%, olha, aí, tudo bem, tem 80% de chance de... Então, é muito grande, Mauro, muito grande. Mas assim, os outros 20% quais são? Os outros fatores ambientais, psicológicos, e uma série de outros fatores físicos, o estilo de vida da pessoa, o país que ela vive, né, o clima que ela habita. Então, tudo isso vai influenciar para que esses 20% pesem bastante para que esses 80% da doença venham a ser desenvolvidos. É claro que é uma doença, existe um tipo de genética que, se identificada, não tem jeito, a pessoa vai desenvolver essa doença, é só uma questão de tempo. Entende? Um tipo genético e outras enzimas E2, E3, E4, que se você desenvolver uma das duas nos testes, você vai desenvolver entre, por exemplo, 35 e 75 anos de idade. O ApoE2, que a gente fala, se geneticamente for identificado, a pessoa irá desenvolver essa doença. Mas ela pode desenvolver lá para 80 anos de idade e pode ser uma coisa leve, né, que ela tenha uma sobrevida até o final da vida útil dela, seja muito leve. O né? que é que determina uma pessoa viver mais tempo com Alzheimer do que outra e viver melhor, às vezes, mais tempo, e outra viver muito ruim num período tão curto? Alguns fatores, Mauro. Como eu já falei para você, a genética vai te dar 80% da certeza. Esses outros 20%, então, a partir do momento que a pessoa vai ter o diagnóstico, aí vamos ver. Se está muito prejudicado, como é um caso de um câncer que a pessoa vai procurar e já está realmente bastante avançado. A pessoa já vem com um estilo de vida que já prejudicou bastante todo o sistema, né? Todo o corpo, toda a mente. Obviamente que o trabalho futuro vai ser mais complicado. Agora, se é um jovem que tem um estilo de vida, ou uma pessoa que já vem desenvolvendo, né, um estilo de vida um pouco mais cuidadoso, pode ser que, né, a gente desenvolva sintomas menos agressivos. Complementar, doutor Marcel. Sim, é que na verdade, o que a gente está querendo dizer é que 80% do Alzheimer ele é atribuído à carga genética. E a gente herda, infelizmente, não temos como lidar com isso. É nosso e pronto, acabou. Só que a gente tem esses 20% que a gente trabalha, que são os fatores de risco que a gente chama de fatores de risco modificáveis. Ou seja, que a gente pode agir neles e a gente pode atrasar o início da doença. E com certeza, com o atraso dela, a gente vai promover maior qualidade de vida, né, melhor vida, né, vai prolongar a vida da pessoa, e é onde que a gente está agindo atualmente, né? Por exemplo, a gente tem o lance
2017, eles têm uma força-tarefa de fatores de risco que são modificáveis, que tem 20% nos países desenvolvidos, só que se você for ver nos países subdesenvolvidos, a gente se inclui neles, chega até taxas de 37%. Então, ou seja, a gente tem até uma gordurinha maior para queimar, né? E aí, quais os fatores de risco modificáveis que a gente pode intervir antes para, se nossa genética não for ajudar, né, que tiver ruim e que a gente tiver grande chance de desenvolver o Alzheimer, a gente pode retardar esse processo. Fatores de risco simples, como assim, mudar uma dieta, a dieta bem estabelecida, a dieta do Mediterrâneo, né? Então, dieta com vegetais, oleaginosas, azeites, peixes, né? Atividade física, boas noites de sono, porque o sono adequado, ele ajuda a limpar as células ruins, né? O depósito de proteína beta-amiloide, que é danosa no nosso organismo, né? Perda auditiva, se a gente conseguir reestruturar precocemente a pessoa da meia idade que já tem uma perda auditiva, a gente consegue atrasar o início do Alzheimer, né? Uma atividade física, suporte social, então as pessoas que ficam muito isoladas também têm uma propensão. Então, se a gente conseguir inserir a pessoa da meia idade ou idoso num grupo de atividades, né? E tudo são atitudes e coisas que possam prolongar, retardar o diagnóstico ou até evitar que isso aconteça. E até, só uma parte, até quem sabe, no futuro, nós vamos dando tempo para que a indústria farmacêutica venha a descobrir até uma cura no futuro. Nós não sabemos ainda o que nós temos ainda por vir. Quem sabe, melhorando essa qualidade de vida a partir de hoje, nós temos 30, 40 anos pela frente que podemos ter a chance dessa pessoa ter uma cura, né? Então, é isso que a gente tem que pensar sempre, né? Pessoal, seguindo aqui para o próximo tema, a Ritalina é uma anfetamina prescrita para portadores de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é a TDAH. Isso para ajudar a controlar a impulsividade, a inquietação e a desatenção. Porém, alguns estudantes estão usando o medicamento para melhorar a concentração no período pré-prova. Além disso, muitos misturam a Ritalina com bebidas alcoólicas ou outras drogas para dar a chamada onda. E aí, doutor Marcel, virou moda? Pois é, isso daí... Na verdade, acho que tem se olhado mais. O relato de dependência e problemas com o uso de anfetaminas desde 1937 tem relatos de casos que falam sobre isso, né? Só que hoje em dia a gente está vendo que isso está mais disseminado e principalmente porque tem um aumento do número de drogas prescritas e que o pessoal está fazendo abuso, né? Então a gente pode identificar dentro das classes das drogas que são estimulantes, né? Do tipo de anfetamina, o usuário que ele é recreativo, que ele faz o uso para dar o barato, e isso é principalmente uma característica dos adolescentes mais jovens, que eles usam junto com o álcool, por exemplo, para ir para uma balada. E isso é perigoso se você observar, porque a anfetamina, entre aspas, ela deixa a pessoa mais resistente ao uso do álcool. Como ele é um estimulante, o álcool é um depressor, ele vai demorar mais para deprimir, então ele vai beber uma maior quantidade de álcool. Então ele pode ter uma maior predisposição a desenvolver o pulmão cólico e tudo mais, né? Então a gente observa nessa característica e a pessoa usa para dar o barato, né? Porque é um estimulante, ele vai dar um bem-estar, a pessoa vai se sentir bem, vai dar uma certa euforia. Tem o usuário que a gente fala instrumental, que são as pessoas, os concurseiros, né? Que usam, pessoa que faz cursinho para entrar na faculdade ou para prestar um concurso público, que a gente chama, entre aspas, aí de smart drugs, que são drogas que aumentariam a inteligência, tá? Só que, na verdade, ela não aumenta, isso por estudos com desenhos bem adequados, assim, mostraram que a pessoa, ela tem a sensação que ela tem uma produtividade melhor, mas se você for analisar quem tomou um placebo e quem tomou essa medicação, no fim das contas elas tiveram o mesmo desempenho no final. Então a pessoa tem a ideia de que pode ter o melhor desempenho, mas realmente não vai ter, né? E tem o usuário crônico, que de tanto usar, uma certa porcentagem de quem faz uso dessa medicação, né? Então, aquela é tarja preta, ela pode desenvolver a dependência. Nesse aspecto que eu queria entrar agora com a Sônia, remédio tarja preta, logo controlado, retenção da receita na farmácia. Como é que essas pessoas têm tido acesso à Ritalina? Aliás, não
tratamento de também para distúrbios do sono, não? Mas é justamente o que o Dr. Marcel falou. Nós temos hoje um abuso, né, das prescrições de todos os tipos de medicações psiquiátricas, de uma maneira geral. Então, não é difícil conseguir uma receita para uma prescrição dessa. E não é difícil também conseguir uma receita do amigo, né? Então, é aquela história, um filho de alguém está tomando, aí pega a receita, comprou 3 caixas, pega uma caixa. Infelizmente, esse tipo de automedicação, né, é muito comum, Mauro. Então, as pessoas têm acesso e, infelizmente, também existem farmácias que ainda, fora da lei, vendem remédios sem receita médica. Eu estou falando de pouquíssimos casos, porque o CRF fiscaliza, é lei, né? Não pode ter farmacêutico tem que estar na farmácia o tempo todo, então, obviamente, que a maior parte das farmácias tem que trabalhar dentro da lei. Mas, infelizmente, nós sabemos que existem aqueles que ainda conseguem, porque conhecem um balconista, conhecem alguém e acabam burlando a lei. E, enfim, é um tipo de comportamento extremamente perigoso, né? Principalmente para adolescentes que acham que são eternos, né? Que não são, que a vida para eles eles não correm nenhum tipo de risco, só vale o barato, e não sabem o quanto é perigoso a ingestão dessas duas combinações, da anfetamina com o álcool, né? E obviamente no futuro, se continuar com esse estilo de vida, vai ter problemas renais, problemas do fígado, do coração, e a pessoa pensa que desenvolve um determinado tipo de doença, porque eu tive azar, porque é só a genética, né? E não coloca na balança todo esse comportamento que é tão importante, né? Então, os jovens têm que pensar nisso. Aquela balada, aquela brincadeira que ele está achando que ele está fazendo com uma Ritalina ou com qualquer outra anfetamina, vai pagar uma conta cara em breve, né? A conta vem e ela vem muito alta, né? Pelas noites de sono que se perdem, pela falta de responsabilidade. Então, a gente tem que ficar atento. Doutor Paulo César, como é que a sua área observa este problema, a mistura da anfetamina com o álcool, em especial a Ritalina, por alguns estudantes para melhorar a concentração? Isso a gente sabe, porque a gente tem contato com os estudantes, mas não é só a Ritalina, é um buraco das medicações controladas. Vai desde medicações para obesidade, que se consegue por N vias, e passando por psicotrópicos, que são até um pouco mais perigosos do que as anfetaminas, mas como a doutora disse muito bem, né, o preço chega. O preço chega, e quando ele chega, ele custa muito a saúde. Algumas drogas, eventualmente, vão levar a hábitos muito ruins que vão desencadear lesões como refluxo, que podem desenvolver lesões pré-cancerosas e cânceres na transição esofágico-gástrica. Alguma alimentação inadequada vai favorecer o uso de alimentos que também são mais favorecedores de desenvolvimento de câncer de intestino. Falta de alimentação, ele procura coisas calóricas, então não é a verdura que eventualmente funciona como uma esponja, limpa e favorece o não desenvolvimento do câncer de colo e reto, mas a pergunta é bastante importante da Ritalina, mas o problema é muito mais amplo. O espectro de drogas controladas que são vendidas e são utilizadas sem controle médico é muito maior, é muito grande no Brasil. Você conseguir uma medicação... Quem deve olhar isso de perto, na fiscalização, no controle? E aí, assim, eu acho que vai variar de como é o buraco. Se o buraco é a nível de roubo, tem roubo de cargas, e o cara vende, às vezes você vai numa feira, tem gente vendendo medicação na feira. Verdade. Sim. Então, seria a polícia. A nível de farmácias, como toda profissão, tem gente boa, gente ruim, tem médico bom, médico ruim. Tem farmácias que talvez tenham profissionais que façam isso. A gente ouve falar a respeito disso, eu não posso afirmar. Tem colegas médicos que o cara paga uma consulta e ele fornece. Então, são diferentes níveis, diferentes buracos e diferentes ações. Mudando de assunto agora, minha gente, nós vamos conversar por telefone com o Dr. Vinícius de Alencar.
Ele é dermatologista do Instituto BWS. Doutor Vinícius, boa tarde, como está? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Produtos para pele, quais são os riscos do uso de pomadas e cremes comprados, né, sem orientação médica? Aliás, está na esteira aqui, a gente está falando, né, de compra de Ritalina sem orientação, vamos falar desses produtos para pele. Não, exatamente. Estava ouvindo aí eles conversando também do uso indevido de medicações, das coisas que não são prescritas, que você vai e pede dica para um colega, ou mesmo para o próprio farmacêutico sem ter conhecimento. E tantas medicações que a gente ingere quanto as que a gente passa na pele também podem ter uma série aí de repercussões negativas, de efeitos colaterais. Principal coisa que nós vemos dentro da dermatologia, o paciente está com aquela coceirinha que vai e pede alguma dica e começa a fazer uso inadequado, por exemplo, de corticoides, que a longo prazo podem ter muitos efeitos colaterais na pele. Desde surgimento de acne, formação de estria, atrofia da pele, paciente que às vezes está com aquela bolinha ali que acha que é qualquer coisa, vai e compra aqueles remédios para poder congelar a verruga e acaba, por fim das contas, sendo um câncer de pele. Também é uma coisa que não é tão infrequente no nosso meio. Então, assim, tudo que tem, sempre tem um risco, tudo tem que ser devidamente visto por um médico para poder ser indicado da melhor maneira possível. O que levar, então, em consideração para escolher o produto para pele? Os produtos de pele, eles, de maneira geral, assim, a gente tem produtos que são terapêuticos, né, visando fazer o tratamento de alguma patologia específica, uma alergia, uma dermatite de contato, às vezes até mesmo um câncer de pele. E tem aquelas coisas que são mais mesmo desenvolvidas para uma avaliação, para coisas mais cosméticas. Então, assim, a gente sempre tem que ver diretamente a pele do paciente para a gente ver qual que é a área a ser tratada, qual que é o tipo de lesão a ser tratada, e se tratando mais mesmo de produtos dermocosméticos que a gente fala, a gente tem que avaliar muito a pele do paciente, ver se a pele do paciente é uma pele seca, ver se é uma pele mais oleosa, observar se é uma pele mais jovem ou uma pele mais madura, a região que vai ser tratada, por exemplo, um rosto é diferente de um creme facial, é diferente de um creme para tratamento, por exemplo, de colo e braços. Mesma coisa se aplicando também para cabelo, se é um cabelo mais ressecado, se é um cabelo mais oleoso, se é um cabelo ondulado, se é um cabelo liso. Tudo isso acaba entrando aí em dar uma avaliação adequada, escolher os produtos adequados para a necessidade individual do paciente. Tudo isso vai passar por orientação médica, porque uma coisa é um medicamento que tem que ser prescrito pelo médico, dependendo do problema que a pessoa tem. Outra coisa, vamos supor, a pessoa vai comprar um protetor solar para ir para a piscina no final de semana. Tem que passar por médico também? Preferencialmente, eu diria que sim, porque, como eu disse, cada paciente tem uma necessidade individual. Então, assim, por mais que, por exemplo, um protetor solar seja universal, todo mundo pode, teoricamente, usar sem ter nenhum problema, existem tipos de protetores solares indicados para diferentes tipos de pele. Então, essa é uma área que o dermatologista é o mais adequado para poder fazer essa indicação. Sim. Doutor Vinícius de Alencar, muito obrigado pela participação. Falamos sobre os problemas dos produtos para pele sem orientação profissional devida e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, boa tarde, viu? Doutor Vinícius de Alencar, do Instituto BWS. Vamos falar agora sobre outro assunto. O governo federal recuou de sua proposta original, mas ainda defende uma versão mais suave dela, para flexibilizar as regras para a importação de medicamentos sem registro do Brasil para uso nos pacientes do SUS. A medida foi criticada por especialistas que veem na regra atual uma garantia para os usuários, além de uma barreira para evitar a entrada de produtos sem qualidade e até falsificados no Brasil. O que significa isso, Sônia? É medicamento, claro, importado, importação, né? De medicamentos para uso dos pacientes do SUS sem registro na Anvisa, é isso? Pois é, nós temos um órgão, a Anvisa aqui no Brasil, que é um dos órgãos mais rigorosos do mundo, né? Então, eu creio que é por isso que nós estamos com essa controvérsia aqui nessa colocação, porque o governo federal ele recuou, né, na sua proposta original, porque com certeza a Anvisa não permite o uso de medicamentos sem registro aqui no Brasil, porque é lei aqui. Então, eu não creio que isso vá em frente, porque nós temos uma série de regras para poder, por exemplo, para você
poder legalizar uma empresa com medicamentos, existe todo um processo da Anvisa e da Covisa, que é local, por exemplo, aqui a Covisa em São Paulo que funciona, né? E a Anvisa no Brasil todo, federal e igual. Então, é um processo longo, é bastante rígido, nós temos várias etapas a serem cumpridas. Então, para que um medicamento seja liberado para uso, ainda mais num hospital público, eu creio que isso não vai seguir não, viu, Mauro? É uma questão de saúde pública, existem várias etapas clínicas, várias etapas... Uma medicação importada, ela tem que seguir todo esse protocolo, tá? O que existe nesse momento, por exemplo... para doenças raras, até comentando com você antes de começar o programa. A Anvisa, em casos de exceções, né, quando você pede uma autorização para a Anvisa, um paciente raro precisa importar uma medicação que não tem registro aqui no Brasil. Então, é analisado um caso específico para isso, ou alguns casos. Então, aí sim você pode conseguir essa autorização para uso de medicações em casos de doenças raras. Porque algumas das doenças, às vezes, não existe medicamento específico aqui no Brasil. Então, a Anvisa, ela libera com autorização judicial, com todo um processo, com um advogado, tal, e a gente consegue fazer esse trâmite. Agora, de uma maneira geral, liberar a medicação sem registro no Brasil, eu não tenho conhecimento disso. Nós precisamos, existem ministérios, né, o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, existe uma série de ministérios envolvidos, a Anvisa, é um processo bastante complicado. Claro, se você vai utilizar uma medicação que é de uso fitoterápico, por exemplo, eu não sei especificamente o que eles estão querendo trazer, porque essa pauta em relação dessas medicações para o SUS, eu não estou muito a par exatamente de quais seriam essas medicações. Mas, por exemplo, for utilizar um fitoterápico, existem alguns fitoterápicos que, porque eles estão dentro daquela legislação, aí você pode usar pela importação e ele está cumprindo aquela norma. Pode ser que ele não tenha determinado o registro, mas a Anvisa libera. Mas é uma situação bastante complicada, porque existe uma legislação rígida, né? Várias etapas, e a Anvisa é bastante rigorosa. Viu, a nota diz assim, a medida é criticada por especialistas, cria uma barreira para evitar a entrada de produtos sem qualidade e até falsificados no Brasil. Mas o registro dos importados, esse registro não é feito da mesma forma que os produtos nacionais, que os remédios nacionais? Então, o registro, você vai chegar aqui no Brasil, você tem um polo de registro, vem a medicação, ela vem com a documentação dela do exterior, né? Existe todo um processo que já vem da própria medicação, e a gente tem que fazer uma adaptação. Tem o responsável técnico da empresa que importa, um farmacêutico, tem toda uma análise dessa medicação, a gente faz uma amostragem, manda para um laboratório que faz esse tipo de análise aqui no Brasil. Nós precisamos de laudos para que essa medicação seja utilizada. Então, existe todo um processo para que seja liberado esse registro aqui e utilização dessa medicação. Então, existem responsáveis por isso. Eu não posso simplesmente trazer um remédio lá que não tem registro e usar aqui no Brasil. Nós temos normas a seguir, né? Então, eu não sei exatamente o que o SUS está querendo trazer, o que está sendo utilizado nessa colocação, mas eu creio que não irá para frente, não. Muito bem. Seguindo com outro Posso tema. fazer uma Pode sim, doutor Paulo César. A gente vê o problema dos oncolíticos, né? Na verdade, aqui é um problema da judicialização. Um pouquinho mais de esse frente. problema da judicialização da medicina, o juiz manda, vem, passa por cima de todo mundo. Vou dar um exemplo. A morosidade nossa, ela vem da nossa fundação como país. Uma patente nos Estados Unidos, ela demora 6 meses. No Brasil, até 10 anos. A gente tem funcionários públicos, eu sou bons, ruins. Então, o que acontece? Se você pega de um laboratório que tem, com certeza, renome internacional, um laboratório sério, e a medicação não tem similar, o processo seria muito simples. Você, olha, a fonte é boa. Bom, agora se você vai comprar no Paraguai, com todo o respeito ao Paraguai, aí não vai entrar. Então aqui, desculpe, atende a vários interesses, corporativistas, industriais. O objetivo
atendem a quem? Isso não tem estamos razão. só falando da saúde, mas no Brasil tudo assim. A Anvisa, ela é um excelente órgão no papel, como o SUS é o melhor sistema único do mundo, nem o norueguês ou o sueco, que eu conheço, são tão bons. Eu vou dar um exemplo. Na Holanda, você não procura o médico que você quer. Você tem que ir no médico do seu quarteirão de saúde e ele orienta. Se ele trata ou se ele vai para Encaminhar. onde. Eu tenho um colega, um paciente meu, estava na Alemanha, uma das melhores medicinas da Europa. Ele foi direto no pronto-socorro porque ele estava com uma gastroenterolite. Foi atendido. Tomou uma chamada de atenção. Você pensa que o senhor está onde? No Brasil. Aqui atende-se emergência. Isso aqui não é porque o pronto-socorro no Brasil é um problema sério, né? Eles são a válvula de escape dos ambulatórios cheios e lotados. Voltamos para a burocracia. E o cara atendeu, medicou e falou: o senhor tem um prontuário aqui. Está escrito. Se o senhor se repetir, o senhor vai ser penalizado. Ele não sabia, mas veja bem. Sim. Então, do jeito que foi falado, dá a impressão que é uma coisa, porque assim, o objetivo disso é para evitar a judicialização é cara para todo mundo, para o Ministério e tudo, porque você tem vem com uma importação e paga todos os impostos. Sim, e isso evitaria. Esse paciente que estava na Alemanha, o paciente seu que teve um problema gástrico, enfim, ele deveria ter ido onde lá, então? Como ele trabalha na Alemanha, ele tem dupla cidadania, ele tem que procurar um médico de família da região que ele mora. Não ir ao O médico pronto-socorro. atende e aí imediatamente o médico, até para uma emergência, não, o médico assim, de família, ele dá um sinal no celular, vem uma ambulância buscar. Estamos falando de um país muito menor, mais organizado, mas o objetivo é tornar a vida mais fácil. Mas eu concordo plenamente com o senhor, doutor. É que, do jeito que foi colocado aqui, em relação a que essa norma chegasse a ser cumprida, eu coloquei, ao meu ponto de vista, que eu sei que, com certeza, a Anvisa vai dificultar isso. Me permita, eu entendo porque ela vai dificultar. Nós sabemos que o problema de você mexer no Estado, a máquina, ela é um problema, porque a morosidade a protege. Então, desculpe, quem no dia a dia, mas com certeza eu concordo com o senhor. Deveria ser muito mais fácil para a gente, que claro. Precisa, Nossa, maravilha. Desculpe, tudo isso que foi falado, o cara não vai buscar o remédio dele para o filho dele num lugar espúrio. Ele vai pegar o melhor. Essas medicações muito específicas são laboratórios de alta tecnologia. Sim. São medicações que a gente brinca. Tem algumas medicações que nós lidamos com 16 a 7 mil a dose. Dorme no cofre do hospital. Sim, e como é o caso, eu estava falando com o Dr. Marcel agora, o caso do cannabis medicinal que nós temos, ainda bem que a Anvisa agora facilitou, né, o processo, não barateou a medicação, não barateou, mas o acesso ficou um pouco mais fácil, porque agora você pode comprar e trazer para o Brasil de uma maneira, de pequenas quantidades, e deixar armazenado aqui. Agora, claro, o processo, a primeira autorização judicial demora ainda um tempo, né? Não, porque hoje você tem um juiz de plantão. E o juiz de plantão é muito sensível. Ele tem família. Está precisando, criança, mostra está autorizado. E não tem discussão. E isso nas secretarias dos municípios e dos estados tem um ônus. Ele tira dinheiro da atenção básica, que você trata muita gente, para um específico, não que todos merecem o mesmo tratamento, mas você está entendendo o tamanho do problema que você cria? Porque quem está aqui no fim da corda não está olhando lá o início da corda. Sim, mas com certeza. Eu acho que teria que ser mais fácil, com certeza. Eu só estou dizendo que realmente, no ponto de vista da gente, nós sabemos que a dificuldade que vai se criar para esse tipo de caso... Gente, vamos falar bem objetivamente aqui, rapidinho, vou até abreviar a nota. Vamos falar do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde acredita que o ritmo do contágio deve começar a cair nos próximos dias, mas que surtos independentes nas principais cidades do mundo podem se tornar inevitáveis por conta do movimento significativo de pessoas infectadas e que ainda não apresentam os sintomas. A expectativa de vocês em relação a tudo isso é a tendência de cair mesmo, pelo menos pela experiência de situações anteriores, né? Dr. Paulo César.
Bom, não é minha área de expertise, mas é preocupante, porque tem uma coisa interessante que é um dado. É um vírus que o paciente passa o contágio quando ele não tem sintomas. Quando ele já está sintomático, no período de estado da doença, que a gente fica preocupado vai estudar, né? E ele já está... Então, o paciente transmite mais na incubação. Exato. Ele está circulando e está bem de saúde. Né? Doutor Marcel. Eu acredito que a gente, para o Brasil, né, acho que é um puxão de orelha para a população brasileira, porque a gente sempre está acostumado a intervir depois que a coisa já está instalada, né? Então, só vai no mecânico quando o carro já está quebrado, não faz uma questão de uma manutenção preventiva. E eu acredito que com a saúde tem que ser do mesmo jeito, né? A gente não pode ir ao médico só quando já estiver doente, mas assim, para uma avaliação, para algo mais preventivo. E assim, não tem um tratamento específico para o vírus, mas eu acho que medidas preventivas, né? Como sempre tá higienizando a mão, tá em local de risco, já tá se protegendo com máscara e tudo mais. Eu acho que são as principais medidas que a gente precisa criar essa cultura. O Brasil precisa ter uma cultura mais preventiva. Agora, isso dá para fazer permanentemente, o tempo todo, cuidar da higiene, evitar uma aglomeração. Você vai pegar um transporte público. Você vai para o carnaval agora no bloco. Então, são situações que são difíceis de lidar, né? Sim, mas você pode deixar no ônibus, por exemplo, um local de dispenser de álcool gel, por exemplo. Né? Você pode ter medidas, né? Porque, por exemplo, a CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né, de hospitais, elas avaliam se o nível de infecção está bom ou não, até medindo a quantidade de álcool gel que está sendo usada. Né? Então, a gente precisa tentar disseminar o quanto mais e, além disso, informação, né? Informação é uma ótima prevenção. Então, como eu vou fazer para... Tem uma coisa interessante. Eu estudei em colégio público. Colégio Plínio Barreto, Siqueira Bueno. Tinha uma aula chamada SPB. E tinha uma coisa que era normas e técnicas de higiene e saúde. Então, hoje em dia, não é dado. Além da informação, eu acho que você foi perfeito, é formação. Porque você tem uma sociedade muito heterogênea e muitos não têm acesso à informação e formação. Ninguém ensina a escovar dente. Eu aprendi a escovar dente. Sabia que tem que dormir de janela aberta, evitar cortinas, banho gelado ao final de um banho normal. E isso nos outros países do mundo desenvolvidos, nós ainda estamos não desenvolvidos, não é ensinado. A ideia, o filho falou, é brilhante. Você tem um ônibus que está levando, você tem um banheiro. Se eu fosse viajar hoje, a gente brinca, né, na Faculdade de Medicina, que o lugar mais perigoso do mundo é corrimão do aeroporto. Todo mundo passa e todo mundo segura. Se eu estou num aeroporto internacional, que é trânsito, eu vou estar de máscara, entendeu? E de preferência, luva descartável ou toda hora álcool gel. Só que você tem um problema que não sei como que resolveria, mas você entra dentro do avião, o avião lacrou, ele tem o ar que está girando e assim, da primeira classe a classe econômica, o ar é o mesmo. O ar é o mesmo. Então, aí é só se eu levasse uma máscara N95, não tiraria nem para comer. Mas... É interessante. O doutor Marcel falou de um dispenser de álcool gel nos ônibus. Né? Você vê, a China fez 2 hospitais em 10 dias, não foi isso? 10 dias. E aqui o poder público já poderia ter pensado no dispenser, ou as empresas de ônibus, uma delas podia dar o exemplo, vou colocar ali, de repente estimular as outras. Ou dar um alquinho gel para as pessoas, cada um cada passageiro. Né? Sachê, exatamente, cada um tem direito, coloca nas estações, né? Coloca enfim, qualquer acesso no metrô, a pessoa tem já acesso. É uma medida simples e barata que vai mas tem uma coisa de evitar psiquiatria custos que muito é mais engraçado, né? Se você coloca um álcool gel no metrô, isso eu vi quando eu morava na Itália. E o cara passa aí um vai lá, todo mundo começa a ir. Sim. Você cria um negócio, aí o jornalista foi lá perguntar, mas por que isso eu não sei, todo mundo está fazendo, então assim, limpe suas mãos para evitar problemas de contágio de saúde, porque era o período de inverno em Milão, era por causa de gripe. Né? Assim, foi muito engraçada a reportagem, porque eu não me atentei, era tão psiquiatra. É só passar um pouquinho nas mãos, não precisa tomar banho de gel também. Nem beber, né? Ele botou a plaquinha. Aí um olhava, outro olhava, aí o outro pergunta, aí daqui a pouco tem uma fila. Mas isso é uma maneira de realmente estimular, porque o ser humano, ele imita, né?
Claro, Nós é o usamos tal do roupa porque viralizar, nos né? Exato, Viralizar no bem, positivamente, no bem, né? Mas essa do ônibus eu achei muito boa ideia. Isso É uma seria ideia sensacional. E as empresas que vendem álcool gel poderiam fazer essa licitação, podiam sugerir isso o mais rápido possível para as prefeituras, para que as coisas andassem de uma maneira, né, de dentro para fora, né? Olha, gente, um último assunto aqui bem rapidinho, com dentes, o leptospirose em relação às pessoas que entraram nas águas sujas aí dos rios que transbordaram. Quais são os procedimentos a partir de agora? Não só a leptospirose, mas problemas de pele, enfim, bem objetivamente, Sônia. Bom, Mauro, eu acho que agora, esperando a água baixar de uma maneira geral, é fazer o possível, né? Ficar bastante atento aos sintomas, qualquer tipo de prevenção que não pôde ser feita, porque obviamente num caos assim não tem o que fazer, mas observar os sintomas, procurar um posto de saúde, ver o que pode ser feito, porque nós temos que, de uma maneira geral, higienizar o máximo possível toda a região que foi tocada por essa água, passar água sanitária, né, fazer a diluição da água sanitária, higienizar a casa toda, todos os móveis que ficaram expostos, se não tiver jeito a gente tem que realmente jogar fora. E, por favor, gente, ficarem atentos com toda essa comida, todos esses legumes e frutas do CEAGESP que ficaram expostos a essa água contaminada. Eles jogaram fora, as pessoas, infelizmente, nós sabemos que tem pessoas que vão comer, porque está no lixo, tem gente que vai comer, vai ter comida no lixo. Então, se houver qualquer tipo de possibilidade, não ingiram essa alimentação, porque está tudo contaminado, não tem jeito. Uma parte que toca, todo o alimento está contaminado. Não adianta cortar, não adianta nada disso, gente. A partir do momento que tocou, todo o legume está contaminado. Então, tem que tomar cuidado, tem que se prevenir e, se logo que a água baixar, procurar um serviço de saúde o mais rápido possível. Sônia, sua palavra final, sua despedida, seus canais. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, Zenilda, Fausto, um beijão para vocês, ao Pedro, toda a equipe do Gente que Fala, você, Mauro, Obrigado. E esses dois médicos aqui, que eu sempre aprendo muito cada vez que eu venho aqui. Muito obrigada, viu? Doutor Marcel, sua palavra final? Gostaria de agradecer o convite, seus me canais colocou também. à disposição aí, né? É o Mauro, o professor Paulo, Sônia, e a gente está aí para sempre poder informar no que puder ajudar. Agradeço. Muito obrigado. Doutor Paulo César. Eu estou extremamente envaidecido pelo convite, gostei muito, não esperava, achei uma coisa interessante, porque quando você abre para debate, você abre para ideias, então não fica uma coisa engessada em um único assunto. Parabéns pela condução do programa e aos dois colegas que, assim, são diferentes áreas, mas é que a gente fala, a convergência de ideias, essa ideia da integralidade, da multidisciplinaridade, traz soluções. Hoje o mundo vive de mixagens, e a gente quando fala de isso é um termo de computação. Em 2050, desculpe, o conhecimento humano ele vai duplicar em um ano. Ninguém vai controlar isso, a não ser a nuvem, né, vamos dizer assim. Mas programas como esse, eu acho que tem um interesse para a população, de uma utilidade pública muito grande. Então, parabéns para a emissora, para o senhor e para ambos os colegas, né? Então, estou à disposição e o que puder fazer para ajudar, sempre estarei pronto. Muito obrigado, doutor Paulo César. E esse é o objetivo do programa, quando nós falamos de saúde às quartas-feiras. Claro que aqui temos diferentes especialistas com um tema para cada um, mas a saúde é um todo e aí os assuntos acabam girando na mesa e todos acabam convergindo. Essa é a nossa proposta. O agradecimento ao doutor Paulo César Leonardi, oncologista, ao doutor Marcel Vela Nunes, psiquiatra e psicogeriatra, e também a Sônia Presta, farmacêutica. Na mesa de som hoje com a gente o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavão, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.